A situação de Alexandre de Moraes está bastante complicada agora, porque aqui praticamente vamos ver um braço de ferro entre Donald Trump e Alexandre de Moraes, onde a justiça brasileira está a ser colocada em xeque por causa do que está a acontecer com Bolsonaro, onde uns dizem que Bolsonaro é inocente, outros dizem que ele é culpado. Mas vamos lá ver aqui o significado dessa lei Magnitsky e o que pode acontecer na prática com o próprio Alexandre de Moraes. Vamos ver o comentário também de algumas pessoas em relação a esse acontecimento. Vamos ver o material de algumas televisões que também estão a comentar sobre isso e até vamos ver alguns brasileiros aqui a falar acerca disso. Você que ainda não deixou like, aproveita para deixar like. Vamos lá ver primeiro o significado desta lei. Que permite ao presidente dos Estados Unidos impor sanções econômicas e restrições de viagem a indivíduos estrangeiros envolvidos em violações graves de direitos humanos ou corrupção. Inicialmente focada na Rússia, ela foi expandida em 2016, passando então a ser conhecida como Global Magnitsky, pelo seu alcance global contra abusadores de direitos humanos. Aplicada a Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky significa isolamento internacional imediato. Ele terá os seus vistos revogados, impossibilitando viagens aos Estados Unidos, algo crítico para um juiz de alto escalão que costuma fazer viagens e conferências frequentes em território americano. Qualquer ativo nos Estados Unidos, como contas bancárias, imóveis ou investimentos, serão congelados e cidadãos e empresas americanas estão proibidas de negociar com ele. Isso afeta não só finanças pessoais, mas também a sua reputação pessoal, com Moraes passando agora a ser visto globalmente como abusador de direitos humanos. No dia a dia, ele pode enfrentar restrições em transações globais, já que o sistema financeiro americano domina o mundo. Ou seja, Moraes poderá enfrentar problemas até mesmo com operações em bancos brasileiros ou em transferências para bancos europeus, todos eles ligados ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Psicologicamente e profissionalmente é um grande golpe, pois, como ministro do STF, a sua autoridade e reputação poderá ser questionada, principalmente no estrangeiro. Historicamente, sancionados costumam enfrentar isolamento social e pressão familiar, já que familiares imediatos também são afetados por extensões das sanções, como cônjuges e filhos. E o Brasil como um todo, como fica no meio disso tudo? É importante frisar que a lei Global Magnitsky não é aplicada contra países, mas contra indivíduos. Mas o contexto é explosivo, pois podem gerar reações diplomáticas graves, com o presidente Lula podendo criticar os Estados Unidos por tentativa de interferência em assuntos internos. Também tem uma vertente econômica, com Trump atrelando essas sanções com tarifas americanas de 50% sobre exportações brasileiras. As relações bilaterais serão, com certeza, abaladas, pois prevê-se a revogação de vistos para outros juízes do STF, escalando um conflito que mistura justiça, política e alianças. Se Lula tomar as dores do ministro e retaliar, por exemplo, impondo sanções a membros da administração Trump ou restringindo investimentos americanos, isso poderá transformar uma disputa pontual em uma crise maior, afetando o comércio, cooperações militares e até alianças regionais. Mas, se Lula não retaliar, o impacto pode se limitar à diplomacia tensa e polarização interna. Mas o risco de escalada é real, tendo em vista a proximidade de Lula com Moraes. Em resumo, a lei Magnitsky afeta apenas Alexandre de Moraes, familiares próximos e, eventualmente, colaboradores mais próximos. Mas, dependendo da resposta de Lula, poderá representar o início de uma grave guerra diplomática com os Estados Unidos, com o potencial de afetar milhões de brasileiros com negócios ou algum tipo de ligação mais próxima com os Estados Unidos. A situação do Moraes aqui está bastante complicada. Só ver o nível de restrições de algo que até pode respingar para a própria família dele. Mas vejam lá, por exemplo, que tem um material recente que fora daquelas fotos onde ele aparece até a mostrar o dedo e tal. Tem isto aqui que aconteceu, por exemplo, no estádio do Corinthians.
Não sei se estará visível. Depois de receber essas sanções do governo americano, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi até o estádio do Corinthians. Olha aí a imagem. Ele é torcedor declarado do clube, acompanhou ali o clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Bom, dessa partida aí, Mira Leitão, o ministro saiu com a vitória do Corinthians em cima do Palmeiras, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Pois é, e ele também está tranquilo, porque não tem bens, não tem contas e não tem investimento nos Estados Unidos. Depois de receber essas sanções do governo americano, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Então, foi até o a estádio do situação é Corinthians. complicada. Eu não sei. Uma das coisas que pode vir aqui como dúvida, será que o Moraes vai tancar isso? Porque eu já vi ele, por exemplo, naquele clash entre ele e o Elon Musk. Ele teve firmeza até o fim naquele assunto. Mas será que ele vai dar conta disso? Porque já estão a começar a afetar as próprias finanças dele. Vamos lá ver, por exemplo, esta outra televisão aqui, o que falou acerca dessa situação. Deixa eu lá só aumentar um O Tribunal pouco. Federal deve fazer amanhã uma defesa conjunta de Alexandre de Moraes na abertura dos trabalhos do segundo semestre, após o recesso de julho. Até o momento, somente o ministro Flávio Dino se manifestou oficialmente sobre a decisão dos Estados Unidos de aplicar sanções financeiras contra Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky, usada para punir autoridades estrangeiras acusadas de violações de direitos humanos. O anúncio foi feito ontem, após o ministro abrir um inquérito para investigar o deputado federal Eduardo Bolsonaro pela atuação junto ao governo americano para promover medidas de retaliação contra o Brasil e ministros do Supremo, além de tentar barrar o andamento da ação sobre a trama golpista. A Procuradoria-Geral da República repudiou as sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. Mas até acerca disso aqui, eu peço que vocês façam uma análise vossa no vosso contexto, porque nós aqui em Moçambique também temos um barulho muito grande. Por exemplo, a nossa PGR aqui, ela é aquela que instaura o processo contra inimigos políticos do partido no poder. Independentemente do que aconteça, se outros policiais já andam a matar inocentes durante o período eleitoral, a PGR não abre processo contra essas pessoas, mas você, se for um opositor político, eles vão criar algumas acusações para te incriminar. Mas vamos lá analisar, por exemplo, a situação do Brasil. Porque quando vamos falar que está-se a usar a lei Magnitsky nem contra o Alexandre de Moraes, as alegações são que violação de direitos humanos. Para vocês, a forma como ele está a conduzir o sistema de justiça, tanto no caso do Bolsonaro, tanto naquele assunto do Monarca, com aquele bloqueio de mais de 300 mil reais, apesar de que ele está a sentir praticamente a mesma coisa agora com esta lei Magnitsky, será que faz sentido essas imposições em cima do Alexandre de Moraes? Será um extremo que estão a fazer? Porque dizer que ele é violador de direitos humanos, isso é uma acusação muito grave, não é uma acusação qualquer. E afirmou que recebeu a notícia com assombro. Já o presidente Lula classificou como inaceitável o que considerou ser uma interferência do governo de Donald Trump no Poder Judiciário brasileiro. Em reunião ontem, Lula mostrou solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes e reforçou o tema da soberania nacional. Então está aí, na vossa opinião, será que estão a violar a soberania do Brasil quando interferem desta forma? Quando sancionam, por exemplo, aqui tem este vídeo aqui, por exemplo, do Nicolas Ferreira também a comentar acerca disso. Vamos lá ver alguns trechos disso para vermos qual é a opinião do miúdo aqui. Hoje eu preciso que você preste bastante atenção nesse vídeo. E sim, mais uma vez nós vamos falar dele, Alexandre de Moraes. Hoje, como você deve saber, o Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky. Magnitsky do amor. Parei, o assunto é sério. Mas o que é de fato, a Lei Magnitsky? Basicamente é uma lei criada pelos Estados Unidos para poder sancionar pessoas que são responsáveis por violar direitos humanos e corruptos ao redor do mundo. Antes que você fale, Nicolas, mas isso não está ferindo a soberania do outro país? Não, porque as sanções são aplicadas às empresas americanas que tiverem contato com quem está na lista. Impede, por exemplo, a entrada do Alexandre de Moraes no próprio Estados Unidos, ou seja, sobre o próprio país deles. Além disso, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Nubank e entre demais bancos devem bloquear contas, ativos ou cartões caso possuam vínculos com Alexandre de Moraes. Proibição de entrada no país, suspensão dos cartões como Visa e Mastercard, porque são de lá. Todo e qualquer banco brasileiro que estiver mantendo vínculo com ele estará sob risco, inclusive o Banco do Brasil, que é por onde eles recebem o seu salário. Mesmo ele dizendo que não tem conta nos Estados Unidos, que não tem nem intenção de visitar o país, o buraco é um pouco mais embaixo. Agora nós temos um juiz da Suprema Corte do nosso país, juntamente com Hezbollah, Hamas e Al-Qaeda. Grupos terroristas, mas não para aí. Bem embaixo do seu nome está o PCC. Exatamente. Nós temos um juiz exatamente na mesma lista de sanção, juntamente com o PCC.
Então fica bem difícil, né? Para quem diz que eles estão salvando a democracia e está numa lista literalmente com corruptos, com criminosos, com violadores de direitos humanos. Até mesmo porque não é só os Estados Unidos. Parlamentares da Europa pedem congelamento de bens de Moraes. 16 parlamentares da União Europeia. E outra, essa foi a primeira sanção. Podem ocorrer mais sanções, como, por exemplo, impedir empresas americanas de prestarem serviço ao STF. E, inclusive daí, isso literalmente pode tirar o site do STF do ar, impossibilitando o uso de plataformas eletrônicas e inviabilizando o trabalho do STF. E agorinha aconteceu isso aqui também. Tagliaferro, quem é Tagliaferro, Nicolas? Ele é ex-assessor do Alexandre de Moraes. Ele disse que Moraes usava gabinete para perseguir a direita, choca um total de 0 pessoas. Mas o importante é que ele decidiu sair do Brasil para poder denunciar os abusos praticados pelo Alexandre de Moraes. Ou seja, eu, tu, todo mundo está ansioso para que esse cara vai falar. Nisso tudo surge... Então estão a ver, né? A situação aqui está bastante complicada. Eu acredito que vocês já tenham visto alguns trechos disto aqui. Mas o que vocês acham? Será que as medidas que os Estados Unidos estão a tomar em relação ao ministro Alexandre de Moraes são medidas muito autoritárias nesse caso? Apesar de que muita gente diria que ele só está a colher o que ele plantou, há quem possa dizer isso, porque ele é também o rei do extremismo, e pelo que dá para entender, pelo menos nesses materiais que nós fomos ver aqui, parece que há uma maior inclinação do Alexandre de Moraes, mais favorecendo a esquerda do que a direita, não sei, ou está a ser imparcial. Deixem ficar aí vossas opiniões. Então, muito obrigado a todos. Vamos estar a fazer outros vídeos. Você que ainda não se inscreveu, aproveita para você se inscrever e vamos a isso.